Empreender é um caminho difícil e em mais de um negócio desafiador. E é isso que vemos por aqui. Seja muito bem-vindo ao Empreender em Dose Dupla. Hoje vamos conversar com a Camila Ribeiro, ela que é especialista em liderança e empreendedorismo feminino. Mas antes do nosso bate-papo com ela, vamos conferir esse case de sucesso. A Tiffany Uskaya, tão jovem, é multiempreendedora e para ela o céu é o limite. Vamos ver? Meu nome é Tiffany Uskaya, tenho 26 anos, sou empreendedora e micropigmentadora. Eu comecei a realizar micropigmentação em meados de 2019, mas realmente executar a técnica foi mais ou menos ali em março de 2020, a viver mesmo de micropigmentação. Então eu posso dizer que hoje tem 3 anos, completando 4 em setembro desse ano. Hoje em dia, meu maior compromisso é com as redes sociais, né? Hoje em dia eu sou a cara do negócio, então eu divulgo muito trabalho em mídias digitais. Outros compromissos também no quesito estoque de estúdio, estoque dos materiais, os atendimentos também, mas hoje a minha rotina é metade direcionada para a parte de atendimento e outra parte para as questões online e de venda de produtos também. É muito engraçado, algumas pessoas perguntam para mim e falam: Tiffany, como assim, do direito à micropigmentação? Realmente eu nunca me imaginei ser micropigmentadora, muito menos fazer sobrancelha. Apesar de sempre gostar de fazer sobrancelha, de cuidar da minha estética, etc e tal, eu nunca imaginei de verdade riscar a pele de alguém. Foi uma oportunidade que eu encontrei. Na época eu parei de fazer faculdade de Direito por conta de questões financeiras, então eu precisava de algum retorno rápido, de uma certa forma, né? Uma vontade muito grande também de fazer a mudança de país. Eu encontrei na micropigmentação uma oportunidade que fluiu de uma forma que eu não tive controle, né? E fui me destacando dentro do mercado e consegui alcançar inúmeros sonhos. Consegui ter espaço, consegui viajar para fora, mas de verdade foi uma questão de necessidade, né? Eu sempre falo que eu comecei a empreender por subsistência. Acabei me apaixonando pelo empreendedorismo, assim, por ter ideias, por ter contato com outras pessoas. Foi algo que se transformou. Eu falo até para as minhas alunas hoje em dia, o propósito ele encontra a gente, né? Você está achando que está indo por um caminho e na verdade ele te encontra em outro. Eu falo que eu dei início ao meu negócio no primeiro dia do meu primeiro curso de micropigmentação. Curso esse que não foi pago por mim, foi com dinheiro emprestado, né, de um amigo, e parcelou em 10 vezes, com a ideia que eu recuperasse o dinheiro e fosse passando para ele mensalmente. No caminho do curso, pegando o metrô no dia, eu fiz uns stories no meu Instagram e falei que a partir daquele dia eu iria ser micropigmentadora. Não sabendo fazer design, a caixinha de sobrancelhas, mas eu estava muito decidida que aquilo daria certo para mim. Na minha ideia, realizar um curso de micropigmentação e fazer sobrancelhas era para ir embora do Brasil, né? A ideia inicial era essa, nunca foi abrir um negócio. Mas quando eu vi que realmente dava certo, que eu fui me tornando referência dentro do mercado, que eu fui tendo trabalho natural, que eu fui fazendo dinheiro, que eu fui criando oportunidade para mim, para outras pessoas, foi quando eu realmente enxerguei como um negócio a longo prazo. Logo depois veio o obstáculo dos materiais, porque na minha cabeça era só o curso. Então os materiais para micropigmentação têm valores elevados no mercado. E eu lembro que eu fiz uma story solicitando modelo sem material nenhum, sem paquímetro, sem lápis dermatográfico, sem pigmento, sem maca. E solicitei as modelos, né? Na verdade eu tinha solicitado uma, dessa uma surgiram 10 a 12 ali, eu não lembro mais ou menos a quantidade. E eu cobrei um valor, na época, de 150 de cada uma e fiz com que elas pagassem antecipadamente. Com esse caixa, eu consegui fazer as minhas primeiras modelos, né? Consegui comprar os pigmentos, mas não tinha o dinheiro da maca e não tinha o dinheiro também do mocho. Então, eu pedi para minha mãe que ela pagasse no cartão dela, na época, eu acho que uns 560 reais, uma maca bem simples, um mocho bem simples, e foi assim que eu comecei. Com 6 meses, né, eu percebi que eu tinha uma certa procura, muito maior do que a das outras pessoas que faziam também, até porque eu conciliei o meu trabalho fixo com a micropigmentação durante quase um ano. Então eu trabalhava durante o dia e atendia à noite, atendia de 7 da noite até 1h30 da manhã,
6 horas da manhã eu já estava pronta para trabalhar. Então, em meados de março de 2020, foi quando eu vi minha agenda lotada para 2 meses e eu tive que decidir entre o meu negócio, fazer ele dar certo, ou continuar realmente no CLT. Foi exatamente em 2020, quando deu a pandemia, que eu abri um negócio. Eu já tenho uma cartela grande de procedimento. Inicialmente eu comecei só com micropigmentação de sobrancelha e design de sobrancelhas, né, que é epilação. Hoje em dia a gente já tem um procedimento chamado Brow Therapy, que é um tratamento de reconstrução, estímulo, né, e fortalecimento do fio da sobrancelha. Então, algumas clientes não querem realizar micropigmentação, eu ofereço esse serviço, então você consegue ter uma sobrancelha cheia e natural. Nós temos a micropigmentação de sobrancelha na técnica de nanoblading, que são fios extremamente naturais, com a lâmina mais fina do mundo. Temos a técnica de nanolips, que é uma técnica de revitalização labial com efeito lip tint, né? Então você consegue olhar para a pessoa e ver que ela tem uma boca corada, porém não micropigmentada. Temos brow lamination, laminação de fios da sobrancelha, lash lifting, basicamente a gente consegue curvar os cílios naturais da cliente. Temos remoção de micropigmentação a laser e química, né, que é o nosso novo produto. E temos também o Hydra Buster, que é uma hidratação nos lábios com aplicação de ácido hialurônico, onde a gente consegue oferecer uma hidratação labial de até 15 dias para cliente. O estúdio ele tem funcionamento de segunda a sábado, porém eu não atendo todos os dias, mas as meninas que atendem comigo atendem todos os dias e somente com hora marcada. Eu tenho 2 meninas que trabalham comigo, uma na parte da recepção, resposta de WhatsApp, que foi uma das minhas primeiras clientes. E hoje em dia eu tenho uma master, que é micropigmentadora, que ela também foi minha aluna. Então todas as meninas que trabalham comigo tiveram algum tipo de contato comigo na área da beleza, ou sendo minha aluna ou sendo minha cliente. Tá? Sim, eu sei. Sim, hoje em dia eu consigo falar para você que eu tenho outros empreendimentos vindos do estúdio também. Então eu comecei com a marca de cappuccino, oferecendo para as minhas clientes, e eu percebi que elas começaram a gostar muito do cappuccino e pedir para compra. Hoje em dia, além de venda para as clientes, eu vendo para muitos estúdios de micropigmentação, de harmonização facial e clínicas de estética também. Além disso, eu também tenho a Beautyverse, que é a minha academia online, onde eu dou cursos de micropigmentação online e também cursos de empreendedorismo. O cappuccino ele começou como uma forma de agradar a cliente, para que ela realmente tivesse o momento dela. Eu falo até que é o momento beauty, né? Então as meninas até brincam e falam que é o beautytino da Tiffany e tal. Mas eu acho engraçado porque eu lembro que uma cliente foi ao espaço, tomou o cappuccino e falou que eu precisava vender o cappuccino. Ela conseguiu ter uma visão além da minha. Daí eu comecei a oferecer sempre, então começou a fazer parte do meu protocolo de atendimento. A cliente chegava no espaço, preenchia a ficha de avaliação e no momento que ela estava preenchendo a ficha de avaliação, eu oferecia um cappuccino para ela. E muitas das vezes a cliente, não, obrigada, eu falo, não, prova. E quando a cliente provava, quando ela voltava, ela queria mais e ela comentava dentro da casa dela ou ela fazia uma foto. E eu comecei a perceber que as pessoas começaram a chegar no espaço e pedir pelo cappuccino e se interessar mesmo. Comecei a vender 2, 3, depois 5, depois 10 e eu lembro que realmente vi o cappuccino como um segundo negócio. Foi quando eu fui morar em Barcelona e eu fiquei um período de 7 meses e dentro do espaço eu fiquei sem colaboradora e o cappuccino manteve o espaço físico através das vendas pelo WhatsApp. O primeiro diferencial é o sabor. Eu ofereço para todo mundo, então mesmo que a pessoa não compre o cappuccino de imediato, eu faço questão que ela prove, eu gosto muito de ver a reação da pessoa. As pessoas conseguem adquirir o nosso cappuccino pelo WhatsApp, mas já estou em desenvolvimento de um e-commerce para que a gente consiga vender Brasil afora. Mas a gente também consegue fazer os envios mesmo que você compre pelo WhatsApp via correio. Mas penso também em ter em venda em mercados a longo prazo.
Com mais ou menos 7, 8 meses de profissão, eu comecei a ter um pouco mais de autonomia dentro da micropigmentação e eu sempre percebi dentro de mim que eu buscava a praticidade na questão de resultado e de protocolo de atendimento também. Então eu lembro que eu comecei ministrando o curso de lábio presencial e logo um mês depois a minha aluna já estava muito boa, né, com os resultados. Daí eu comecei a formar turmas e mais turmas e hoje em dia eu tenho cursos tanto presenciais quanto online também. Nós temos duas frentes de curso, cursos presenciais, são 3 dias de curso, sendo de micropigmentação de sobrancelha ou lábios. No caso de sobrancelha, eu ensino do 0 ao avançado, ou seja, você não precisa fazer sobrancelha para entrar no mercado da micropigmentação. Nos cursos online, eles são oferecidos em lançamento, né? A gente está indo para o 2º lançamento esse ano e eu acredito que seja a penúltima turma. Então, os cursos eles são em formato de série. A gente tentou replicar um Netflix dentro da plataforma e a aluna tem conteúdos novos durante um ano. E por consumir muito podcast, porque você está lavando louça, você está limpando a casa, gostar muito, eu pensei por que não criar um podcast sobre empreendedorismo na área da beleza, que é uma área tão pouco comentada, né? Então, de uma forma bem simples mesmo, eu sozinha criei o podcast, onde eu compartilho com as meninas muitas das minhas questões. Os conteúdos para podcast sempre são conteúdos de caixinha de pergunta, né? Ou alguma dificuldade minha que eu tenho. Não é um conteúdo criado, baseado em achismo, é realmente nas dificuldades das meninas que atuam na área da beleza. Meus planos para o próximo ano é aumentar espaço físico e aumentar a equipe também. Vindo, obviamente, das minhas alunas, né? Então, a minha escolha de profissionais para trabalharem comigo sempre vai ser as minhas alunas. Aumentar espaço físico, aumentar estoque de cappuccino e a questão do e-commerce também, para que a gente consiga vender de uma forma mais rápida para o cliente final. Uma das habilidades essenciais que eu trago hoje em dia para dentro do meu negócio, para as minhas alunas, para a minha equipe, é a questão de autenticidade. Porque eu vejo que às vezes a gente tenta ser algo que a gente não é, principalmente no meu começo. Então, no meu começo eu escondi muitas minhas tatuagens com medo de ser julgada. Quando eu trouxe realmente essa versão Tiffany, que independente de tatuagem, independente de ser muito jovem, com 21 anos, eu poderia ser sim uma boa profissional, acho que isso virou uma chavinha. Além da autenticidade, é coragem, é fazer com medo mesmo, né? Essa coragem que às vezes a gente acha que vai bater na nossa porta e vai falar, vai lá e faz, ela não existe. É realmente a gente colocar o medo ali do nosso lado e falar, tá bom, eu vou, mas você vai ficar aqui do lado, mas eu preciso fazer para mudar a minha vida. Eu acho que coragem e autenticidade são fundamentais para ser uma boa empreendedora. A maior dica que eu dou para você que quer começar a empreender na micropigmentação, na área da beleza, na venda de produtos, é buscar ser você mesma e perguntar para você mesma se faz sentido dentro do seu coração. Porque eu acredito que quando você confia muito que vai dar certo, não tem outra alternativa a não ser dar certo. Uma boa técnica, um bom curso, você consegue, mas primeiro comece na sua mentalidade. Eu não falei para vocês? A Tiffany não para. E depois do intervalo, vamos conversar com a Camila Ribeiro, especialista em liderança e empreendedorismo feminino. É rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com o programa Empreender em Dose Dupla, aqui no canal Empreender, e vamos direto falar com ela, com a Camila Ribeiro. Camila, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao canal Empreender para esta edição do programa Empreender em Dose Dupla. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Camila, a gente viu aí um verdadeiro exemplo de empreendedorismo feminino. É o que chamamos, né, o que podemos, na verdade, chamar aí de empoderamento feminino, não é isso? Exatamente. É uma linda história
com a mulher como protagonista, realizando os seus sonhos, empreendendo e adquirindo o mais importante, que é a liberdade emocional e a independência financeira, né? É verdade. E a história da Tiffany é bem interessante, Camila, porque ela começou ali por acaso, né, a sua trajetória no empreendedorismo. Tão jovem, mas já tem feito aí a diferença nesse mercado, né? Exatamente. Você sabia que cada vez mais as mulheres empreendem com menos idade, mais jovens, porque de fato elas veem no empreendedorismo uma forma de ter mais flexibilidade nos seus horários, mas trabalham muito e, claro, realizam sonhos, né? Colocam ali em movimento o que elas querem fazer, as suas atitudes e seus talentos principalmente. E a Tiffany, com certeza, Camila, não deixa de ser aí um exemplo de sucesso a ser seguido, né? De ser um exemplo de mulher empreendedora para ter aí essas mulheres que querem empreender no país a própria independência financeira. Exatamente. Além de empreender, ela tem uma atitude, né? O modelo de negócios dela é baseado também em educação. Quando ela capacita outras mulheres no que ela faz, ela está dando conhecimento para outras mulheres, o que faz com que essas mulheres também gerem renda e trabalho. Então isso é muito especial, porque é um modelo de negócios com base no empreendedorismo, né? No lucro, no faturamento, mas também no compartilhamento de conhecimento. Isso é essencial. A gente viu aí que a Tiffany, ela atua, né? Ela empreende, na verdade, no ramo da beleza, tem uma atividade com a venda de cappuccino. Você acredita que as mulheres estão cada vez mais ganhando espaço ou esse cenário de empreendedorismo ainda prevalece a presença masculina? As mulheres estão ganhando cada vez mais espaço. Não tem volta, né? Eu sempre falo, é um caminho sem volta. O empreendedorismo feminino é uma crescente acelerada. E sabe o que é mais legal? É que a Tiffany, ela observa oportunidades. E isso é um comportamento empreendedor muito importante para a gente destacar, que é o olhar atento a oportunidades de mercado. Quando ela resolve vender cappuccino, é porque as clientes demonstraram que gostaram, que se sentiram acolhidas com aquele produto na recepção do seu negócio. Então, olha que interessante, ela começa a vender também os cappuccinos via internet, WhatsApp. Isso é uma mulher, de fato, atenta a oportunidades. Você também atua na área de liderança. A gente sabe o quanto que as mulheres têm conquistado cada vez mais espaço de líderes, né? Esses cargos de liderança, principalmente no mundo corporativo, mas ainda há se é que eu estou correto, me corrija aqui se eu estiver enganado, Camila, ainda há uma presença muito maior de homens nesses cargos estratégicos de liderança. O que é que acontece? Por que que os homens ainda são maioria e as mulheres minoria? Exatamente. A gente percebe que a gente ainda tem mais homens em cargos de liderança do que as mulheres. A gente, quando quando começa a estudar grandes empresas, a gente percebe que as mulheres estão em cargos administrativos, assistentes, analistas e os homens em cargos diretivos. Isso acontece por uma questão cultural e histórica mesmo da nossa sociedade. A gente precisa abrir oportunidades, abrir espaços, porque quando abrimos espaços para a mulher liderar, elas sabem ocupar esses espaços. Uma mulher líder traz inovação, traz criatividade, traz olhar humano para a equipe e isso traz resultado. É comprovado, quando temos mais mulheres na liderança, aumentamos a diversidade, aumentamos a criatividade e isso gera mais resultado. Simples assim. Então, que a gente cada vez mais incentive, abra espaços para que mulheres assumam cargos diretivos, CEOs e cargos de liderança. Voltando a falar da nossa personagem, da Tiffany,
ela, além de oferecer cursos online e presencial para capacitar mais mulheres para empreender, ela também tem aí um podcast em que aborda, olha só, todas as dores e alegrias do empreendedorismo feminino. Na sua opinião, isso acaba sendo um diferencial na trajetória dela, Camila, não só como empreendedora, mas principalmente como ser humano? Claro! Comunicação é uma ferramenta poderosa, tanto de impacto como de transformação. Você imagine quantas mulheres a Tiffany inspira todos os dias quando ela comunica através do podcast suas dores, suas alegrias também, os desafios e ainda ensina como que ela driblou tudo isso, como que ela se movimenta para empreender, porque empreender, você bem falou, é muito desafiador. E é desafiador para homens e mulheres, mas para mulheres ainda mais, porque as mulheres ainda enfrentam as duplas e triplas jornadas. E a gente percebe o quanto que da pandemia para cá, o número de mulheres que passaram e que começaram a empreender. E principalmente empreender com dupla, tripla jornada, como você bem falou. Exatamente. E o que a gente tem que ter atenção é por que essas mulheres começaram a empreender mais após a pandemia. Esse é um dado que a gente precisa ficar atento, porque foi mais por necessidade do que por oportunidade. Porque as mulheres foram as mais demitidas no processo de pandemia. Então, a gente também tem que olhar esse dado com carinho. Se a mulher empreende mais por necessidade, ela precisa de mais capacitação, ela precisa participar de rede de apoio, ela precisa estar mais envolvida em redes de negócios, para que ela consiga fazer negócios, parcerias e que a jornada empreendedora fique um pouco mais leve. E quantos negócios, né, Camila, surgem aqui no Brasil por necessidade e não por oportunidade? Porque se a gente faz aí uma comparação, um parâmetro, são muitos negócios surgindo atualmente por necessidade do que por oportunidade. Exatamente. E aí é que vem, né, o nosso papel de acolher esses novos empreendedores com conhecimento, né? Porque quando você empreende por oportunidade, nos diz o quê? Que você encontrou uma oportunidade de mercado, que não necessariamente você esteja ali sem capital, né? Então, muitas vezes, quando a gente empreende por oportunidade, você pode até estar empregado ainda no mundo corporativo, mas também empreender ao mesmo tempo. Agora, a preocupação é quando você empreende porque ficou desempregado, porque você tem um filho, né, com deficiência física ou mental, e aí você tem que trabalhar de casa, você não consegue trabalhar no mundo corporativo, enfim, existem vários motivos pelos quais, principalmente a mulher, empreende por necessidade. Então, a gente precisa ter um olhar atento para essa empreendedora, para que ela tenha muito conhecimento e planejamento nessa jornada, para que ela, de fato, tenha esse empreendimento para lhe dar independência financeira e emocional. Ou seja, a Tiffany está de parabéns. De parabéns! É uma empreendedora lindíssima, competente no que faz, com uma visão de futuro, que também é um comportamento empreendedor, uma linda empreendedora. Camila, a gente já está se caminhando aqui para o final. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, uma orientação, na verdade, para quem quer empreender no Brasil e para quem quer empreender em dose dupla, em tripla jornada, para quem quer ter mais de um negócio, seja um negócio no ramo da gastronomia, outro negócio no artesanato, ou no setor de produtos, ou no setor de serviços. Queria aquela mensagem final para quem está em casa nos assistindo, para quem quer abrir o próprio negócio, para quem quer realizar o sonho de ter o próprio negócio. Olha, eu vou deixar aqui 2 recados finais, então. O primeiro recado é que vocês foquem bastante na gestão do seu tempo.
Porque todos temos 24 horas, né? Mas o que fazemos com essas horas? Como nos organizamos para que sejamos mais produtivos? E eu vejo que isso é uma dor, né, de quem empreende em dose dupla. Então, trabalhe bastante essa administração do tempo, gestão das atividades, para que você também não só trabalhe, né? Você também precisa ter lazer, estar com a família. Nós somos seres humanos, né, completos. O segundo recadinho é com base inspirada na história da Tiffany. Compartilhe conhecimento. Não guarde só para você o que você sabe. Divida, compartilhe. Muitas pessoas estão se inspirando em você e você nem sabe. É como você falou, Camila, informação, qualidade de informação nunca é demais. Camila, quero aqui mais uma vez agradecer sua participação conosco nesta edição do programa Empreender em Dose Dupla. A Camila, que é especialista em liderança e empreendedorismo feminino. Eu que agradeço, é um prazer. E até a próxima. Até. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, e fica aqui o convite para a próxima edição do programa Empreender em Dose Dupla no canal Empreender.